Comando GeoGebra, reta perpendicular, ponto, plano. Dica GeoGebra 15. Prosseguindo na sequência de vídeos, onde analisamos o comando reta perpendicular, vamos passar ao quarto comando da reta perpendicular, com dois parâmetros, ponto e plano. O objetivo deste comando é construir uma reta que passa por um ponto dado e é perpendicular a um plano específico. Uma reta é perpendicular a um plano se o seu vetor diretor é paralelo ao vetor normal do plano, ou seja, ao vetor perpendicular ao plano. Este comando é destinado a ser utilizado em ambiente 3D. O parâmetro ponto é a designação do ponto P, de coordenadas x, p, y, pi, z, p, por onde deve passar a perpendicular, sendo que esse ponto pode pertencer ou não ao plano. E o parâmetro plano é um plano θ da equação geral a, x, mais b, y, mais c, z, mais d, é igual a zero, cujo vetor normal, n, tem de coordenadas os valores dos coeficientes a, b, e c. A reta perpendicular, h, terá o vetor n como vetor diretor. Exemplo 1. Em ambiente 3D, pretendemos construir uma reta perpendicular, h, a um plano θ que é definido pelos pontos a, b, e c, e que passa pelo ponto P. Passos da construção. Passo 1. Marcar os pontos A, B, C e P. Passo 2. Os três pontos A, B e C definem o plano θ. Passo 3. Traçar a reta H, perpendicular que passa pelo ponto P, e é perpendicular ao plano θ, utilizando o comando do GeoGebra. Passo 4. O ponto Z é o pé da perpendicular ao plano que passa pelo ponto P. Passo 5. Mas a reta H, perpendicular ao plano, pode ser traçada por um segundo método, recorrendo à construção de uma reta que passa por um ponto e tem a direção de um vetor específico. Neste caso, de um vetor perpendicular ao plano θ. O vetor perpendicular pode ser obtido pelo produto vetorial de dois vetores do plano θ, e os três pontos A, B e C podem definir os vetores A, B e A, C. Podemos visualizar tridimensionalmente os pontos A, B, C e P. Como sabemos, três pontos definem um único plano. Neste caso, os três pontos A, B e C definem o plano θ. Se fizermos variar apenas a posição de um qualquer desses pontos, o plano passa a ser imediatamente outro. Ao movimentar um ponto, podemos observar o traço dessa deslocação. Reta H, que passa pelo ponto P, e é perpendicular ao plano θ. E o ponto Z, pé da perpendicular ao plano que passa pelo ponto P. Vetor A, B, no plano θ, origem no ponto A, e extremidade no ponto B. Vetor A, C, no plano θ, origem no ponto A, e extremidade no ponto C. Vetor normal perpendicular ao plano θ que contém os vetores A, B e A, C. E a reta H, traçada a partir do ponto P, e do vetor diretor resultante do produto vetorial. A análise dinâmica deste exemplo tem por base a variação das posições dos pontos A, B, C e P no referencial tridimensional, e a reta perpendicular pelos dois métodos.
No primeiro método, utilizando a instrução reta perpendicular que passa por um ponto e é perpendicular a um plano, a variação da posição do ponto, P, faz deslocar a perpendicular ao plano, alterando o pé da perpendicular. No segundo método, utilizando a instrução reta que passa por um ponto e tem a direção de um vetor específico, neste caso, um vetor perpendicular ao plano, as variações de posição de qualquer um dos pontos, A, B ou C, faz variar os vetores A, B e A, C, e por conseguinte, variar o plano θ e a respectiva perpendicular. Exemplo 2. Em ambiente 3D, pretendemos construir uma reta perpendicular, H, a um plano dinâmico que interseta um tetraedro irregular, e que passa pelo centroide do polígono resultante da interseção do plano com o tetraedro. Passos da construção. Passo 1. Marcar os vértices A, B, C e D do tetraedro. Passo 2. Desenhar o tetraedro ou pirâmide triangular. Recordemos que na geometria, um tetraedro, também conhecido como uma pirâmide triangular, é um poliedro composto por 4 faces triangulares, 3 delas encontrando-se em cada vértice. Passo 3. Definir seletores para os parâmetros dinâmicos α, β e d do plano θ. Passo 4. Traçar o plano dinâmico θ. Passo 5. Desenhar o polígono de interseção do plano θ, com o tetraedro. Passo 6. Definir o vetor, n, perpendicular ao plano θ. Passo 7. Traçar a reta, h, que é perpendicular ao plano θ e que passa pelo centroide do polígono. Vértices, A, B, C e D, do tetraedro. Base, A, B, C, do tetraedro. Tetraedro ou pirâmide triangular. Seletores para os parâmetros dinâmicos α, β e d, do plano θ, e que servem para orientar a posição do plano. O parâmetro α, que é o ângulo azimutal, controla a rotação horizontal, e consideramos o intervalo de 0 a 360 graus. O parâmetro β, que é o ângulo polar, controla a inclinação vertical, e consideramos o intervalo de 0 a 180 graus. E o parâmetro d, controla a distância do plano à origem dos eixos, e consideramos o intervalo entre -10 a 10 unidades de comprimento. Se d é maior do que a 0, o plano está no lado para onde o vetor normal aponta. Se d é menor do que a 0, o plano está no lado oposto ao vetor normal. E se d é igual a 0, o plano passa pela origem. Contudo, a distância entre o plano e a origem dos eixos é igual ao quociente entre o módulo de d e a norma ou módulo do vetor n, normal ao plano θ. Fazendo variar os 3 parâmetros α, β e d, podemos visualizar dinamicamente a variação da posição do plano θ, relativamente ao tetraedro. A equação geral de um plano é do tipo ax mais by mais cz é igual a d. O coeficiente a controla a inclinação do plano em relação ao eixo dos x,
e quando A é igual a zero, o plano é paralelo ao eixo x. O coeficiente b controla a inclinação do plano em relação ao eixo dos y, e quando b é igual a zero, o plano é paralelo ao eixo y. O coeficiente c controla a inclinação do plano em relação ao eixo dos z, e quando c é igual a zero, o plano é paralelo ao eixo z. O coeficiente d move o plano paralelamente sem alterar sua inclinação, e quando d é igual a zero, o plano passa pela origem dos eixos. Definido o plano de interseção com o tetraedro, resta-nos determinar o ponto por onde deverá passar a reta perpendicular. Neste caso, o ponto deverá ser o centroide do polígono de interseção. Passo 1. Traçar o polígono que resulta da interseção do plano θ com o tetraedro. Recorrendo ao comando intersetar objeto. Passo 2. Sendo o plano θ um plano dinâmico, ele pode assumir posições que não interseta o tetraedro. Pelo que deveremos saber, para qualquer posição do plano θ, se a interseção gera ou não um polígono. Para isso, recorremos ao comando está definido, em que o argumento é polígono inter, sendo que este comando gera um resultado booleano, ou seja, verdadeiro, se da interseção obtém-se um polígono pelo menos com 3 vértices. Ou falso, se da interseção não gera um polígono. Passo 3. Existindo o polígono de interseção, vamos calcular quantos vértices tem, porque as coordenadas do centroide do polígono serão iguais à média das coordenadas dos seus vértices. Para obtermos esse número, utilizaremos um comando se, que no caso de não existir polígono de interseção assume o valor zero. E existindo, usa o comando sequência, combinado com o comando soma, para contar vértices válidos, até a um máximo de 10 vértices. O comando sequência cria uma lista de uns e zeros, um para cada vértice definido, e zero para indefinido. O comando soma essa lista, resultando no número de vértices. Atribuímos o limite da variável k igual a 10, o que é suficiente, pois um tetraedro intersetado por um plano não gera mais do que 4 vértices. Passo 4. Vamos gerar uma lista com as coordenadas de todos os vértices do polígono de interseção. Para isso, recorremos ao comando sequência combinado com o comando vértice. Vejamos dinamicamente a geração da lista das coordenadas de todos os vértices do polígono de interseção. Para α igual a 151 graus, β igual a 132 graus e d igual a -2. Podemos observar que o polígono de interseção tem 4 vértices. Mas por exemplo, se alterarmos o valor de α para 125 graus, o polígono de interseção passa a ser um triângulo. E se o valor de α for de 65 graus, o plano θ não interseta o tetraedro, deixa de existir polígono, e o número de vértices passa a ser igual a zero. Variando os 3 parâmetros, temos infinitas posições do plano θ. Passo 5. Marcar o centroide do polígono. O centroide de um polígono planar é equivalente ao centro de massa dos seus vértices com pesos iguais, o que faz com que,
Se coordenadas do centroide de um polígono planar sejam a média aritmética das coordenadas dos seus vértices. Se o plano θ intersetar o tetraedro, o centroide será atualizado automaticamente. Para isso, recorremos ao comando centro de massa, que tem dois argumentos. O primeiro é a lista de vértices do polígono, e o segundo é a lista de pesos igual a 1, neste caso, todos os vértices com pesos iguais. Passo 6. Criar a reta perpendicular ao plano pelo centroide. Para traçar a reta perpendicular ao plano θ e que passa pelo centroide, temos que conhecer o vetor normal do plano θ e temos duas maneiras para o obter. Primeira maneira, é obtermos a partir da equação geral do plano, a abscissa, a ordenada e a cota da extremidade, corresponde respectivamente aos coeficientes a, b, e c, da equação geral do plano θ. Sendo que o ponto origem é a origem dos eixos. A segunda maneira, é recorremos ao comando vetor perpendicular a um plano. Finalmente é traçar a reta H perpendicular ao plano θ, passando pelo centroide. Recorrendo para isso ao comando, reta perpendicular ponto, plano. Para concluir este segundo exemplo, vamos observar dinamicamente a perpendicular H ao plano θ, passando pelo centroide. Quando fazemos variar a posição do plano de interseção, bem como os vértices do próprio tetraedro. Exemplo 3. Em ambiente 3D, pretendemos construir uma reta perpendicular, H, a um plano dinâmico tangente a uma superfície toroidal, e que passa no ponto P de tangência. Passos da construção. Passo 1. Definir seletores para os raios principal, R, maiúsculo e secundário, R, minúsculo do toro. E para os ângulos paramétricos θ e φ, do plano tangente. Passo 2. Desenhar a superfície toroidal. Passo 3. Marcar o ponto P. Passo 4. Traçar os vetores tangentes parciais VT θ e VT φ, no ponto P. Passo 5. Traçar o plano psi-tangente no ponto P. Passo 6. Traçar o vetor, N, perpendicular aos vetores tangentes.
Passo 7. Traçar a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano psi. O seletor, R, maiúsculo, é o raio principal do toro. E define a distância do centro do toro ao centro do círculo gerado. E o seletor, R, minúsculo, é o raio do círculo gerador. E define a distância do centro do toro ao centro do círculo gerado. Θ e φ são ângulos paramétricos, cujas amplitudes estão compreendidas entre 0 e 2π. Estes ângulos são essenciais para descrever a posição de um qualquer ponto, P, na superfície toroidal, funcionando como coordenadas angulares que mapeiam a superfície toroidal. Recordemos que na geometria, o toro ou toroide é um sólido geométrico tridimensional com a forma de câmara de ar, gerado pela rotação de um círculo de raio R, chamado de círculo gerador, em torno de um eixo coplanar, ou seja, no mesmo plano e que não intersecta o círculo. A distância R do centro do toro ao centro do círculo gerador é designado por raio principal, cuja relação deverá ser tal que R maiúsculo é maior do que R minúsculo, para evitar autointerseções. Para definir as coordenadas de um qualquer ponto, P, na superfície toroidal, usamos um sistema de coordenadas paramétricas baseado em dois ângulos, o θ e o φ. Os vetores t, θ e t, φ, são vetores tangentes à superfície toroidal, obtidos pelas derivadas parciais das equações paramétricas em relação aos ângulos θ e φ. Enquanto o vetor t, θ é tangente ao círculo menor, o vetor t, φ é tangente ao círculo maior. Os vetores t, θ e t, φ são perpendiculares entre si. Aqui, podemos visualizar dinamicamente os dois vetores tangentes à superfície toroidal, que definem o plano psi tangente no ponto P. O vetor normal, n, ao plano tangente no ponto P, obtém-se pelo produto vetorial entre os vetores t, θ e t, φ, tangentes à superfície toroidal. Para traçarmos a reta H, perpendicular ao plano psi no ponto P, de tangência, temos dois métodos. Sendo que no primeiro recorremos ao ponto P, de tangência e ao vetor normal, n, ao plano tangente no ponto P. No segundo método, podemos recorrer ao comando reta perpendicular, que passa por um ponto P, e é perpendicular a um plano psi. Antes de concluirmos este terceiro exemplo, vamos observar dinamicamente a perpendicular, H, ao plano psi, passando pelo ponto P. Quando fazemos variar a sua posição na superfície toroidal.
Exemplo 4. Em ambiente 3D, pretendemos construir uma reta, H, perpendicular a um plano dinâmico tangente a uma superfície hiperboloide de uma folha, I que passa no ponto P de tangência. Passos da construção. Passo 1. Definir seletores, A, B, I, C, para os coeficientes que definem a forma da superfície hiperboloide de uma folha. E os seletores, U, I, V, para a sua parametrização. Passo 2. Desenhar a superfície hiperboloide de uma folha. Passo 3. Marcar o ponto P. Passo 4. Traçar vetores tangentes parciais, V, T, U, I, V, T, V, no ponto P. Passo 5. Traçar o plano θ tangente no ponto P. Passo 6. Traçar vetor, N, perpendicular aos vetores tangentes. Passo 7. Traçar a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano θ. O seletor, A, controla a escala ao longo do eixo, X, e foi definido no intervalo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. O seletor, B, controla a escala ao longo do eixo, Y, e foi definido no intervalo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. E o seletor, C, controla a escala ao longo do eixo, Z, e foi definido no intervalo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. O seletor, U, controla a cota do ponto Z ao longo da altura da superfície hiperboloide de uma folha, é chamado de parâmetro hiperbólico, e foi definido no intervalo maior ou igual a -2 e menor ou igual a 2. E o seletor, V, controla a rotação do ponto P em torno de Z e é chamado de ângulo azimutal, e foi definido no intervalo maior ou igual a 0 e menor ou igual a 360 graus. Recordemos que na geometria, a hiperboloide de uma folha é uma superfície tridimensional com uma forma de uma torre de arrefecimento de uma central nuclear, gerada pela rotação de uma hipérbole. Para definir as coordenadas de um qualquer ponto, P, na superfície hiperboloide de uma folha, usamos um sistema de coordenadas paramétricas baseado em 5 parâmetros. Os parâmetros A, B, I, C, maiores do que a 0, são parâmetros de escala que controlam a abertura do hiperboloide ao longo dos eixos X, Y e Z. O parâmetro V, chamado de ângulo azimutal semelhante à longitude em coordenadas esféricas. E o U, que é um parâmetro hiperbólico que controla a altura e a contração radial. Se U é igual a 0, o ponto está na cintura do hiperboloide, o que corresponde à mínima distância do eixo Z. Se U é maior do que a 0, move-se para cima ao longo do eixo Z, expandindo radialmente. E se U é menor do que a 0, move-se para baixo ao longo do eixo Z, também expandindo radialmente. Vetores V, T, U, I, V, T, V, tangentes à superfície no ponto P. Enquanto o vetor V, T, U, é tangente à hipérbole gerada pela variação de U, ou seja, movimento vertical ao longo de Z. O vetor V, T, V, é tangente ao círculo gerado pela variação de V, ou seja, rotação em torno do eixo Z. Os vetores V, T, U, I, V, T, V, são perpendiculares entre si. Aqui, podemos visualizar dinamicamente os dois vetores tangentes à superfície da hiperboloide de uma folha, que definem o plano θ tangente no ponto P.
o vetor normal, n, ao plano tangente no ponto, P, obtém-se pelo produto vetorial entre os vetores, v, t, u, e, v, t, v, tangentes à superfície da hiperboloide de uma folha. Para traçarmos a reta, H, perpendicular ao plano θ no ponto, P, de tangência, temos dois métodos. Sendo que no primeiro recorremos ao ponto, P, de tangência e ao vetor normal, n, ao plano tangente no ponto, P. No segundo método, podemos recorrer ao comando reta perpendicular, que passa por um ponto, P, e é perpendicular a um plano θ. Antes de concluirmos este quarto exemplo, vamos observar dinamicamente a perpendicular, H, ao plano θ, passando pelo ponto, P. Quando fazemos variar a sua posição na superfície da hiperboloide de uma folha,